Olá, boa tarde. Darei prosseguimento aqui novamente falando da minha leitura da Constituição, né? O vídeo 81, graças a Deus, está cada vez mais ficando mais informações, né, no meu canal, informações úteis. Dando continuidade no vídeo anterior, continuarei falando do Tribunal de Contas, né, da importância do Tribunal de Contas para analisar, né, para dar suporte legal, suporte técnico ao Poder Legislativo para que ele possa fiscalizar as contas, né, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, enfim, que tudo passa pelo crivo do Tribunal de Contas. Então, a importância do Tribunal de Contas é fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque ele que dá a legalidade, ele que traz a transparência das contas públicas. O que é formado, as contas públicas são formadas pelos nossos dinheiros, pelos nossos impostos. Então, é muito importante, né, que o Tribunal de Contas a gente conheça, de certa forma, como funciona, como é toda essa parte, né, de dizer. O Tribunal de Contas, como eu falei, ele é integrado por 9 ministros, né? Eles têm 9 ministros com sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Então, quer dizer, o Tribunal de Contas ele é uma instituição com sede em Brasília, mas ele tem direito, vamos dizer assim, abrangência por todo o Brasil. Então, onde tem recurso federal, o Tribunal de Contas tem a obrigação de cuidar, de zelar e de prestar informação para analisar as obras que não são concluídas, as obras paradas por esse país afora, obras que o governo federal jogou dinheiro no lixo, porque começa uma obra, uma ponte, começa uma escola, não termina, então compete ao Tribunal de Contas de fazer auditoria, né, e buscar essas informações e repassar ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional ou até o Ministério Público tome as providências para que o dinheiro público seja bem aplicado. De importância, eu falei assim, porque eu tenho uma crítica pessoal, porque os ministros são sempre, a maioria, claro que eu estou errado nisso, tem exceções, mas é sempre ex-políticos, ex-deputado, ex-governador, aí fica uma coisa assim mas o corpo técnico, né, o pessoal, até os técnicos do Tribunal de Contas da União são pessoas muito competentes. Então, realmente, quando o Tribunal de Contas faz uma auditoria, ela merece o nosso respeito e merece a nossa admiração. É de extrema importância que isso, por exemplo, o Tribunal de Contas é ele que define, grosso modo, ele não tem, assim, ele avalia, né? Ele não concede todas as aposentadorias de todos os servidores públicos federais, né? Imagine o complexo, né? A trabalheira que é, porque a nossa previdência social do servidor público, cada órgão cuida, não tem um órgão assim federal que cuide, né, da previdência social dos servidores públicos da União. Cada órgão, cada ministério tem o seu departamento que cuida. Agora vai para o Tribunal de Contas, ele tem que analisar se realmente aquela aposentadoria foi correta, se está de acordo com a lei. Então, toda aposentadoria do servidor público tem que ser aprovada pelo Tribunal de Contas, né? As contas, né, de todos os ministérios, de todas as autarquias, tudo tem que passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Ele a cada ano, né, termina o ano, por exemplo, terminou o ano 2022, ele tem 60 dias, né, para dar um parecer, um parecer técnico sobre as contas de 2022. Então, isso ele foi agora no início de março. Ele já deve ter passado isso para o Congresso Nacional. É pena que o Congresso Nacional não tem uma responsabilidade de realmente analisar as contas. Quando a gente trabalha no Brasil, eu estou um pouco desatualizado nesse campo, mas eu ouvi de um professor, ele tinha uma faculdade em Brasília, e ele era um dos maiores funcionários, né? Ele era o melhor funcionário
do Tribunal de Contas da União. Era uma pessoa muito dedicada e ele dizia, né, quando a gente trabalha de contas, a gente está com 5 anos de atraso. Então, o Brasil, quando a gente está falando de aprovação de contas, eles devem estar aprovando em estamos em 2023, né, e lá para 2017, 2018. Então, não tem uma preocupação, né, de ter as contas atualizadas. Mas isso é um defeito do Brasil, né? Mas eles têm essa obrigação, né, de fazer uma prestação de contas muito bem feita para que o dinheiro público nosso seja bem aplicado. Então eles verificam se realmente aquela despesa está correta, está de acordo com o orçamento, se a prestação de contas do gestor, aquela pessoa que pegou dinheiro público, né, para fazer algum investimento, para fazer alguma obra, para fazer um projeto cultural, se realmente aquilo foi totalmente investido. Por exemplo, acho que um órgão de cinema, através da lei Rouanet, desculpa, ele manda, por exemplo, um filme para fazer um filme, 4 milhões de reais. Então, o Tribunal de Contas, ele tem que avaliar, verificar se realmente todo aquele material, todas aquelas notas fiscais, tudo aquilo que foi investido, realmente foi no filme, para que o filme tenha seja a sua elaboração, né? Caso não esteja de acordo com a lei, ele tem o poder judicante, o poder de aplicar multa, aplicar penalidade, por exemplo, retirar essa pessoa do mercado para que ela não possa mais conseguir recursos da União e assim sucessivamente. Então, tem todo um trâmite, né, que a gente precisa de entender essa prestação de contas. As contas públicas, não é, a gente diz, o governo realmente, há um descuido, né, na coisa pública, mas quando chega a nível do Tribunal de Contas, realmente ele faz uma análise muito técnica, muito rigorosa. É um órgão de muito respeito, que muita gente acha que ele é do Poder Executivo, mas não, ele é um órgão, uma autarquia, ele é auxiliado do Poder Legislativo. Ele faz, né, uma avaliação de todos os custos, todas as despesas, todos os investimentos que a União, né, e também os estados e até os municípios e pessoas físicas e jurídicas vamos dizer, manipularam, né, que se envolveram com recursos federais. Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado para que não haja, né, distúrbios, para que não haja desvio, para que não haja perda muito grande para o nosso erário, para os nossos poucos recursos que nós temos. Então, é uma coisa muito interessante, né, o Tribunal de Contas, porque os ministros são cargos vitalícios, eles saem automaticamente com 75 anos, e são indicados, né, pelo presidente da República, são nomeados pelo presidente da República, né? Eles são escolhidos, né, diz assim, que os ministros do Tribunal de Contas são escolhidos, né, os ministros serão escolhidos 1/3 pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente entre auditores, quer dizer, ele tem o próprio Tribunal de Contas formador de futuros ministros, são aquelas pessoas técnicas de alta competência que ali dentro, né, que vão, uma hora eles têm que se tornar ministro, né, dos auditores e membros do Ministério Público, né, junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal segundo os critérios deixa eu ler melhor. O parágrafo 2º do artigo 73 diz o seguinte: os ministros dos tribunais de contas da União, do Tribunal de Contas da União, serão escolhidos 1/3, ou seja, 3, né, pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal. É importante que o Senado aprove um membro, né, tem que aprovar uma pessoa para ser ministro do Tribunal de Contas, ele passa pelo crivo do Senado Federal, sendo dois alternadamente, entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, né, indicados em lista tríplice pelo Tribunal segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Então tem toda uma questão, né, funcionário mais antigo, mas não é só porque ele é mais antigo, é porque ele mostra competência, ele fez, geralmente tem muita pós-graduação, mestrado, porque são cargos que exigem alto conhecimento jurídico e contábil, principalmente contábil, né? 2/3 pelo Congresso Nacional, quer dizer, 6 ministros
do Tribunal de Contas são indicados pelo Congresso Nacional. Quer dizer, aí vem aonde os governadores, ex-governadores, ex-deputados, ou até deputado mesmo. Eu não gosto muito, porque o político, ele geralmente é irresponsável. Quando ele vai aprovar as contas do amigo dele, ele vai, né, dar o seu jeitinho. Ele não tem a chamada isonomia, porque no Brasil, infelizmente, a pessoa não se... O ministro de Estado, o ministro do Tribunal de Contas, se ele vai analisar uma conta que é uma pessoa que ele foi amigo, ou que ele é amigo, ele devia se dizer, eu sou incompetente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitas das vezes, não quero desfocar o assunto, eles têm que dizer, olha, eu não vou julgar esse processo porque eu sou amigo. O Lula, por exemplo, o Lula indicou a maioria dos ministros do STF. Então, a maioria do STF, se for condenar o Lula, eles, olha, deveria dizer, eu não sou competente, porque eu sou amigo de Lula, Lula me indicou, eu tenho um favor, entendeu? Eu ainda devo um favor a Lula. Essa é a realidade, mas infelizmente, né, todo mundo vota todo mundo. Eu não vejo nenhum juiz, nenhum ministro se dizer incompetente para julgar uma causa, né? Então, então 2 terços pelo Congresso Nacional e pelo uso. Então, essa realidade, como funciona o Tribunal de Contas. Fechando, né, o Tribunal de Contas é importante, esse repeteco, desculpa o repeteco, mas é importante porque o Tribunal de Contas tem um valor extraordinário para que ele dá assessoria, dá amparo, dá respaldo, conhecimento técnico para os nossos senadores, nossos deputados, aprovar de forma digna, de forma correta, as contas do nosso país. Ok, gente? Olha, no próximo vídeo nós continuaremos falando ainda disso, viu? Muito obrigado e até a próxima.